Fala, Alfartano! Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês. Estamos começando aqui nosso evento para escolas militares, foco aí na ESA, né? Hoje língua portuguesa, resolução de provas anteriores, tá? Como você pode perceber aí. Mas alguém pode perguntar assim, professor, serve para a SpaceX? Serve sim, claro que serve. Né? O conteúdo, né, pelo menos em língua portuguesa, que diz respeito aí às provas da ESA e da SpaceX, o conteúdo é muito próximo, né? Muito próximo, tá certo? O que acontece é que a SpaceX aí tem um pouquinho mais de informação, mas com certeza serve sim, tá bom? Então, boa tarde a todos vocês, estou acompanhando aqui pelo chat, sejam todos bem-vindos. Queria pedir você para encaminhar o link aí para um amigo, tá certo? De preferência aí, né, agora, porque agora que o evento está começando, né? Você encaminha para alguém, ó, assiste aí, né? Vamos juntos aí para a ESA, rumo à ESA, né? Você e um amigo aí a ESA se torna um ambiente com certeza, né, mais familiar, tá? Além de aconchegante que já é, né? Olha aí, mais familiar, certo? Kevin, boa tarde, meu querido. Estou acompanhando aqui pelo celular, né? Estudos militares, né? Boa tarde. Kevin aí, ó, competentíssimo, hein, Kevin? Muito obrigado. Eu já colocou o link do material para o nosso aluno fazer o download, que bacana. Então, turminha boa, baixa o material, tá certo? Esse material, ó, a gente vai trabalhar agora aqui, certo? São questões de uma prova da ESA, tá? A ideia aqui é a gente trabalhar provas, né? Semana que vem eu vou estar de novo aí com vocês, né? Eu acho que quarta-feira, não sei exatamente agora, terça ou quarta-feira, e a ideia é a gente trabalhar a prova, tá? Eu separei aqui principais questões de uma prova, né, aplicada aí de 2016 para a turma que vai entrar em 2017, tá? Ou é 2017 para 2018, eu coloquei no material de vocês bem direitinho, tá certo? Deixei de fora só a questão de interpretação, tá? Algumas vezes nessa resolução de prova, a gente vai trazer também questões de interpretação de texto. Mas, né, as que eu olhei aí não tinha muito assim o que comentar. E como a gramática aí foi bem forte nessa prova, certo? Como sempre tem sido, né? Aí eu trouxe aquelas principais aí para a gente abordar, analisar, tá certo? Tem questão de literatura aí também, né? Você pode perceber aí, tá? Deixa eu ver qual é a questão de literatura que aparece aí, o número dela é a questão 8, certo? Não sei se você manja de literatura e tal, mas tem que saber. Literatura, teoria do verso, estilística. Prof, estilística tem a ver com o quê? Certo? Estilística tem a ver com figura de linguagem, tá certo? Figura de linguagem. Ok? Então, vamos mandar ver, vamos mergulhar, né, no assunto, vamos mergulhar no português, tá? Porque vale a pena, viu? Passar agora vai ser bom demais, muito bom. Tá? Eu quero que você passe mesmo, certo? Rala Alves, salve aí de Cuiabá, Mato Grosso, né? Salve, salve, que bacana, seja bem-vindo, tá? Luana, né? Luana de Oliveira aí, boa tarde, sempre com a gente, né? Dando suporte aí, apoiando. Beleza, turma boa? Então vem comigo, ó. Deixa eu fazer um pedido aqui, não é dinheiro não, certo? Vou te dar o Pix aqui para você fazer uma transferência não. Coisinha simples, papel, caneta, tá? Porque vai ter muita coisa boa para você anotar, pode ter certeza. Quem me conhece sabe, né? Aqui é pouco papo e muita gramática, muito português, muita literatura, seja o que for, né? A gente transita aqui, tá? E deixe seu like aí, ó, que sem dúvida vai ser muito importante, vai fazer diferença, beleza? Baixou o material, pegou o papel e caneta, pegou a sua água, né? Aos que tomam café, né? O seu cafezinho aqui, ó, já tomei, né? Turbinado aqui, a água tá ouvindo a conversa aqui. E vamos lá, certo? A gente vai trabalhar uma prova, tá? Repito, deixei de fora só as questões de interpretação, tá? Peguei aqui aquilo que dá pra gente analisar, assim, comentar, tá bom? Então vamos lá, tá? Vamos de primeira questão. Aqui nós temos uma questão que trabalha orações, tá? Então, assim, detalhe, viu? Quanto mais sintaxe você sabe, mais facilidade você tem de pontuar um texto, né? Não tem uma estatística que diga isso, mas com base na minha experiência eu posso dizer o seguinte, quase 100% das vírgulas tem a ver com sintaxe, né? Quem não sabe termos da oração, orações coordenadas, subordinadas, não sabe pontuar um texto. Quem não sabe sintaxe também não sabe construir uma frase na redação. Quer um exemplo? Ó,
Tudo isso aqui é redação, ó, certo? Redação de mentoria, certo? É muita coisa, né? Em muitas delas é comum a gente encontrar, sabe o quê? Um período, né, com oração subordinada sem a oração principal. Tá? Isso é muito comum. Então jamais faça isso, tá? Um período que tem oração subordinada tem que ter a oração principal para ele estar completo. Então vamos lá. A questão aqui está pedindo o seguinte, ó. Me ajude aí. Em todas as alternativas há orações subordinadas adverbiais, exceto, né? Você lembra aí quais são as orações subordinadas adverbiais? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena revisãozinha aí, tá certo? Ó, pega papel e caneta. Fazer uma pequena revisão. O nome das orações, ó. Orações coordenadas sindéticas, que tem as assindéticas, né? As assindéticas são sem conectivo. Lá, vamos relembrar aqui, tá? Já que a questão está cobrando orações coordenadas, vamos relembrar aqui as orações, ó. Aditivas. Eu vou lhe dar aqui uma dica, um bizu, certo? Processo aí mnemônico para você nunca mais esquecer essas orações, tá? Ó, ao, conex. Ad, ao, conex. Vamos mudar aqui a cor do pincel. Prof, o que é isso? Ad, ao, conex, ó. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Olha só o processo aqui que legal. Orações coordenadas sindéticas. Vamos pegar o vermelho aqui de novo. Aí depois nós temos orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. Quantas são? São 6, né? Quais são as 6? Vamos lá. Anote aí, ó. Espoca. Prof, como assim espoca? Vamos pegar o azul aqui, ó. Relembrar aqui as orações. As subjetivas são aquelas que funcionam sintaticamente como sujeito, né? Sujeito oracional. Subjetivas, que mais? Predicativas, predicativo oracional. Objetivas diretas, objeto direto oracional. Objetivas indiretas, objeto indireto oracional. Completivas nominais e apositivas. Só lembrando a vocês que as subjetivas representam o quê? Um sujeito oracional. Predicativa, predicativo oracional, né? Objetiva direta, objeto direto oracional. Objetiva indireta, objeto indireto oracional. Completivas nominais, complemento nominal oracional. Apositivas, aposto oracional. Beleza? Voltando para cá. Aí nós temos também o quê? Pegar o vermelho, ó, nome aqui de todas as orações, certo? Oração subordinada adjetiva. Só são duas, ó, restritivas e explicativas. Rex, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma musiquinha aqui, certo? Restritivas e explicativas. Olha só o que nós já temos aqui, ó. Se a gente considerar só o vermelho, certo? Adial, conex, spoca, rex. Olha aí, para nunca mais esquecer. Para você ir tomar banho hoje estudando orações, ó. Eu quero que na brincadeira, no lúdico, você aprenda. Lá na escola da Tia Teteca se usa muito do lúdico, né, para a gente aprender, pois aqui também vai ser assim, ó. Adial, conex, spoca, rex. Faltam agora as adverbiais. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Oração, pegar o vermelho. Pegar o vermelho, cadê? Orações subordinadas adverbiais. Ó, a gente tem aqui cal, com, cal, muito com aqui, viu? Fi, tem,
pró, com fó, que é o nome de todas as orações. A questão está cobrando somente oração subordinada adverbial, né? Ela quer saber onde não há oração subordinada adverbial. Para isso, eu preciso ter uma noção do todo, tá? E como esse todo é muita coisa, então eu estou colocando aqui, né, por meio de um processo mnemônico para você nunca mais esquecer isso aí. Então vamos lá. Cal, com, fitem, pro, com, fó. Cal é de quê, ó? Cal é de causais. Com, de concessivas. Vão ter a conjunção modelo aqui, é o embora. Tá? Onde tem embora, tem concessão. Que mais? Consecutivas. As orações consecutivas são aquelas que dão ideia de consequência. Por exemplo, nosso aluno estudou tanto que passou. Ó, que passou. Oração consecutiva, que dá a ideia de consequência. Esse outro com aqui é de quê? Condicionais. Comparativas. Certo? Finais, que dão ideia de finalidade. Temporais. Proporcionais. Proporcionais. E esse conformativas. Tá aí o nome de todas as orações coordenadas e subordinadas. Olha só o vermelho. Ad, adial, conex. Spoca, rex. Cal, com, fitem, pro, com, for. Vamos fazer a musiquinha? Eu nunca mais esquecer. Você dorme hoje pensando nisso, ó. Ad, adial, conex. Spoca, rex. Cal, com, fitem, pro, com, for. Olha aí. Estiver tomando banho lá, né? Esquecer de enganchar no Spoca Rex, né? Engancha lá no fitem, pro, com, for, fica no Spoca Rex, né? Ad, adial, conex. Spoca, rex. Beleza? Cal, com, fitem, pro, com, for. Tranquilidade? Certo? Vamos voltar aqui, ó. Certo? Vamos voltar aqui. Certo? Ó, faça um print aí, certo? Faça um print aí, cante comigo. Ad, adial, conex, spoca, rex, cal, com, fitem, pro, com, for. Amigo, nunca mais esquece. Nunca mais esquece. E aí, ó, ad, adial, conex, as coordenadas sindéticas. Spoca, subordinada substantiva. Rex, subordinadas adjetivas. Cal, com, fitem, pro, com, for, subordinados adverbiais. Beleza? Então vamos lá. Ó, questão 1 aí da prova da ESA. A gente está resolvendo a prova aqui, né? Seja muito bem-vindo. Em todas as alternativas, há orações subordinadas adverbiais. Há orações, cadê o marca-texto? Subordinadas adverbiais. Exceto. Então, ó, você vai focar aqui no exceto. Quer saber onde não é adverbial? Ó, estude bastante, porque amanhã haverá uma prova. Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. Você terá um excelente desempenho, desde que estude. Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. Não compareceu à aula ontem porque viajou. Certo? Então, olha só. Onde é que nós não temos oração subordinada adverbial aí? Deixa eu pegar aqui o vermelho. Ó, começar de baixo. Essa oração aqui, certo? Porque viajou. Essa oração, vou pegar aqui o marca-texto de novo. Marca-texto. Pronto. Essa oração é subordinada adverbial causal. Ok? Então aqui nós temos, ó, oração subordinada adverbial causal. Aí você pode perguntar, professor, e a primeira que tem porquê também? Tá? Eu posso dizer que é subordinada adverbial causal? Tá? Agora você me pegou. Como é que eu diferencio uma causa de uma explicação? Certo? Seguinte, quando a gente tem uma causa, a gente tem uma consequência vinculada. Certo? Eu tenho uma causa e uma consequência vinculada. Se eu não tenho uma consequência vinculada, isso é apenas uma explicação, tá? Deixa eu lhe dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, ó. Ele chorou porque o namoro acabou.
certo? Ele chorou porque o namoro acabou. Agora vejamos outra frase aqui, ó. Ele chorou porque os olhos estão vermelhos. Ele chorou porque os olhos estão vermelhos. Olha só. Nós temos aqui a mesma coisa. Vamos pegar aqui o nosso pincelzinho azul. Ó, ele chorou porque o namoro acabou. Ele chorou porque os olhos estão vermelhos. Observe aqui, futuro combatente, frase 1, frase 2, certo? Em qual das frases existe uma consequência vinculada? Na frase 1 ou na frase 2? Na frase 1, né? Então, se nós temos uma consequência vinculada, então isso aqui é o quê? É uma oração subordinada adverbial causal. E aqui é o quê? É uma oração coordenada sindética, sindética porque tem conjunção, né? Explicativa, certo? Então, quando eu tenho uma consequência vinculada, eu tenho causa. Por exemplo, ó, ele passou porque estudou. Porque estudou, causa. Se eu disser, ele chorou porque o namoro acabou, tem uma causa e uma consequência. Agora, se eu disser, ele chorou porque os olhos estão vermelhos. Ei, pensa comigo aqui. Os olhos de alguém podem estar vermelhos por muitos motivos, né? Pode ser a lente de contato, pode ser um cisco, né? Pode ser, né? Certa fumaça aí do ambiente, tá certo? Então pode ser muita coisa, né? Tá certo? Então não obrigatoriamente existe uma relação de causa e consequência. Então aqui, ó, na letra E nós temos uma causa, na letra A nós não temos uma causa, certo? Nós temos uma explicação. Essa oração aqui, vou pegar aqui o vermelho, o pincelzinho vermelho. Aqui é uma oração coordenada. Oração coordenada é uma oração independente, certo? Coordenada, sindética, porque tem conjunção, e explicativa. Agora, deixa eu lhe dar uma dica de ouro, certo? Dica de ouro. Ó, quando você tem um verbo no imperativo, certo? Quando você tem um verbo no imperativo, o que vem depois é uma explicação, tá? Nem toda explicação vem após imperativo. Nem toda explicação vem após imperativo. Mas se eu tenho um verbo no imperativo, o que vem depois é uma explicação. Eu digo assim, ó, volte logo que vai chover. Que vai chover é uma explicação. Vem aqui, pois preciso falar com você. Vem aqui é uma ordem, pois preciso falar com você é uma explicação, tá? Repito, nem toda explicação vem após uma ordem, tá? Mas se eu tenho um imperativo, o que vem depois é uma explicação. E esse imperativo não obrigatoriamente precisa ser ordem, tá? Pode ser súplica, conselho, desejo, pedido, tá certo? Se houver uma frase imperativa, o que vem depois é uma explicação. Bacana? Então a nossa resposta aqui vai ser o quê? Vai ser letra A. Vou pegar aqui o pincel vermelho. Prof, o que é a oração nas demais opções? Na letra B, ó, estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. Isso aqui é uma... Desculpe, é uma consequência, ó. Oração subordinada adverbial consecutiva. Oração consecutiva. Deixa eu lhe dar uma dica. Fique atento a 4 palavrinhas, certo? Vou escrever aqui em cima, ó. Anote isso aí, por gentileza. Após tal, tão, tanto, tamanho. Claro, isso aqui pode ter gênero, pode ter número, certo? Pode ter essa variação de gênero e de número. Anote essas 4 palavrinhas. Após tal, tão, tanto, tamanho, o que, certo? O que indica consecutiva.
consequência. O que indica consequência, tá? Indicar consequência quer dizer o quê? Quer dizer que inicia oração subordinada adverbial consecutiva. Porque oração subordinada adverbial consecutiva é a função sintática. O aspecto semântico é de quê? É de consequência. Eu digo assim, ó, meu aluno aqui do Alfacom estudou tanto que passou. E eu quero que você passe em nome de Jesus este ano, viu? Certo? Todos vocês ó, que estão participando aqui da aula, estou acompanhando aqui pelo chat, certo? Quero que você passe este ano. Tá bom passar este ano ainda, né? Que maravilha, certo? Aproveita e deixa o seu like aí, ó. Tá bom agora, tá? Deixa o like, tá bom? Vamos lá, vamos aqui ver as demais. Você terá um excelente desempenho desde que estude. Isso aqui é uma condição, tá? O desde que pode ser tanto tempo quanto condição. Depende da ideia, né? A ideia aqui é de condição, certo? Então eu tenho aqui, ó, oração subordinada adverbial condicional, tá? Tem gente que fala assim, ó, vai dar certo, o outro já deu certo. Ah, meu amigo, vai dar certo se você fizer por onde dá certo, certo? Beleza? Então não existe nenhuma mística assim, né? A gente fala, tá? Isso é crendice, né? Vai dar certo, já deu certo, sem estar fazendo por onde. Mas como você está aqui na aula, você está mostrando que está fazendo por onde dá certo. Aí sim, é diferente. Daí a condição, né? Ó, você terá um excelente desempenho se estudar, caso estude, contanto que estude, né? São conjunções equivalentes. Se, caso, desde que, contanto que. Inclusive, uma vez que pode ser condição, né? Perceba que eu poderia colocar aqui, ó, no lugar desse desde que, certo? Vamos pegar aqui um pincelzinho laranja aqui, ó. Será que dá para ver? Dá. Eu poderia colocar no lugar desse desde que, certo? Eu poderia colocar uma vez que, estude, certo? Então, quando você estuda conjunções, você aprende que uma vez que é causa. Mas, se a frase em que ele está traz ideia de condição, então ele é condição. Você terá um bom desempenho desde que estude, contanto que estude, uma vez que estude, caso estude, se estudar. Certo? E aí tem mais um aí para analisar? Tem, né? Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. A gente percebe claramente que aqui tem uma ideia de tempo, né? Então essa oração é o quê? Oração, ó, oração subordinada adverbial temporal, tá? Então se você baixou o material, anota aí que isso aí vai ser muito importante, tá? A primeira questão da prova que eu trouxe para vocês traz, portanto, aí sintaxe, tá? Vamos ver como é que tá o nosso chat aqui, a participação de vocês, né? Alan já cumprimentei, João Cordeiro, meu querido, né? Aí, nos encontramos hoje pela manhã na turma presencial, tá? Boa tarde, chegou finalmente, olha aí que bacana. Ó, e tem um link aqui, certo? Para você fazer o download do material. Quem não tem cadastro, cadastro é rapidinho, né? Certo? Fácil, fácil. Olha, João Cordeiro, música boa, né? Certo? Então vamos lá, ó. A gente vai mudar de assunto, ó, tá aí para você não esquecer. Tá aí o nome de todas as orações, tá? Olha só pro vermelho, tá? A gente vai mudar de fase daqui a pouquinho. Adiadial conex, spoca rex, cal com, fitem pro confor, né? Aí, adiadial conex, spoca rex, cal com, fitem pro confor, beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre orações, tá? Pode mandar agora, estamos ao vivo, tá? São 14 horas e 55 minutos, nossa aula vai até 16 e eu estou acompanhando aqui pelo chat, tá certo? Beleza? Então manda aí, tá ok? E a gente resolve agora. Se não, a gente avança aqui para a próxima questão, tá? A próxima questão trata de acentuação gráfica, assunto muito importante, tá? Vou já lhe mostrar aqui como é que foi cobrado, aí alguns detalhes, algumas nuances aí para você não cometer equívocos tolos, tá certo? Pergunta, manda aí, tá? Se não tiver, a gente já vai avançando aí, construindo a aprovação. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Questão 2.
certo? Vamos lá, turminha boa. Temos assim, ó, tá com o dedo no like aí, tá certo? Tá com o dedo no like. Ó, assinale a alternativa em que os vocábulos quer dizer palavras, né? Estejam acentuados pela mesma razão. Esse tipo de questão não quer saber onde as palavras estão corretamente acentuadas. Quer saber pela mesma razão. Aí eu tenho que saber a razão, né? Vamos lá, certo? Tudo aí está acentuado corretamente. A questão é a mesma razão, certo? Parabéns, parabéns, né? Vou pegar aqui o marca-texto. Parabéns, ó, a última sílaba aqui, certo? Álbuns. Essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo? Não, né? Nós temos aqui, ó, parabéns. Parabéns, nós temos oxítona, a palavra oxítona. Oxítonas. Quais são as regras para acentuação de oxítonas? Pega papel e caneta aí que você vai sair daqui com muita informação. Tá? Até 16 você vai encher folhas e mais folhas, tá bom? Primeiramente, o que é uma palavra oxítona? A palavra oxítona é aquela que tem a tonicidade na última sílaba. Não confundir oxítona com palavra monossílaba, certo? Não confunda oxítona com palavra monossílaba. Palavra monossílaba só tem uma sílaba. Palavra oxítona tem pelo menos duas sílabas. Pode ter mais, mas pelo menos duas, tá? Ok? Então, a gente vai acentuar as oxítonas, né, que terminarem em A, E, O ou em seguidos ou não de S, certo? Seguidos ou não de S. Vamos dar uma melhorada aqui. Pronto. A gente acentua as oxítonas ao ternarem A, E, O ou em A, tá? Por exemplo, sofá, cajá, café, né? Ei, se tiver teste de cafeína lá na ESA, hein? Ei, Despersegues, teste de cafeína. Quem tiver com cafeína no sangue não entra. Já pensou, hein? Ainda bem que não vai ter isso, né? Então, ó, terminado em A, E, O, em, seguidos ou não de S. Então, parabéns, nós temos uma oxítona terminada em ens, certo? Álbuns não é uma palavra, não é uma palavra oxítona, é uma palavra paroxítona. Então, vamos colocar aqui, ó, palavra paroxítona, pegar aqui o vermelhinho, certo? Paroxítonas. A maioria das palavras em língua portuguesa é paroxítona. A maioria, tá? O maior grupo de palavras em língua portuguesa é de paroxítonas. Se alguém duvidar, conta aí, certo? São mais ou menos 400 mil palavras no dicionário Aurélio. Tá? Você lembra quais são as paroxítonas que a gente acentua? Lembra? As paroxítonas têm muitas terminações, muitas, né? Alguém pode falar assim, professor, nunca decorei, nunca memorizei. Deixa eu olhar como é que tá o nosso chat aqui. Ó, tiver dúvida aí, manda, viu? Tô acompanhando aqui no chat, certo? São muitas terminações, sabe por quê? Porque são muitas palavras, certo? Em paroxítonas. Agora, essas terminações, para efeito de acentuação, são muitas para você acentuar o mínimo de palavras, tá? Paroxítonos que terminam em R, L, N, X, P, S, tá? Deixa eu lhe dar uma dica aqui para você nunca mais esquecer. Olha só. Oxítonas que terminarem A, E, O ou em, a gente acentua, certo? Paroxítonas que não terminarem assim, a gente acentua. De novo. Oxítonas que terminam em A, E, O, em, seguidos ou não de S, a gente acentua. Paroxítona que não terminar assim, a gente acentua. Olha só. Então é só isso, professor? Só isso. Tá? Então vamos ver quais são as paroxítonas que não terminam em A, E, O, em. Tá? Vamos lá. Ó, paroxítona terminada em R, L, N, X, PS de tombo. A gente acentua. Nenhuma termina assim, né? Em A, E, O, em. Paroxítona terminada em I, is, como táxi, grátis, né? Terminada em palavrinha que a gente ouviu muito desde 2020, vírus.
Ó, vírus, bônus, ônus, anos. Diga mais um aí, ó. São poucas, entendeu? Apesar de serem muitas as terminações, são poucas as palavras que terminam assim. Uns, né? Que é o caso de álbum, né? Ó, né? Ou uns, certo? Aí você tem também aqui, ó, de imã, órfã, ou ans, órfão, órfãos, certo? Você tem o on, próton, elétron, elétrons. Percebeu? Ó, são muitas terminações, né? R, L, N, X, P, S, de tom, I, is, us, uns, ans, ans, ons. Mas são poucas as palavras que terminam assim. Então, né? Você pode decorar todas essas terminações ou pode pensar assim, ó. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O ou N, seguidos ou não de S. Acentuam-se as paroxítonas que não terminarem assim. Agora um detalhe, para você não perder uma questão, tá? A palavra item nunca tem acento, certo? A palavra item. A palavra itens também não tem acento. Nem item, nem itens tem acento, certo? A palavra hífen tem acento. É uma paroxítona terminada em N. Mas no plural não tem acento, ó, certo? Então, item nunca tem acento, seja singular. Se você não sabia isso, vá anotando, tá? E também tem aquela história, né? Já vi e já sei são duas coisas diferentes, né? Já vi e já sei são duas coisinhas diferentes. Então, vamos voltar aqui, pronto. Então, item não tem acento nem no singular, nem no plural, tá? Hífen tem acento no singular, mas no plural não tem. Então, parabéns e álbuns são acentuados por motivo diferente. Não é resposta. Ó, jockey é uma paroxítona terminada em ditongo. Tá aqui o ditongo, ó. Certo? Aqui o ditongo. Só um detalhe, ó, jockey. Certo? Aí o aluno pode perguntar assim, professor, isso aqui não é um tritongo, não? Né? Boa pergunta. Certo? É não, ó, porque o QU, certo? O QU é dígrafo. O que é o dígrafo? Duas letras que representam um fonema, certo? Jockey é o mesmo dígrafo de quero, de querida, de querosene, certo? Beleza? Então, duas letras que representam um fonema é dígrafo. Por isso que a palavra jockey não tem tritongo, né? E o tritongo, certo? É quando eu tenho uma semivogal e uma semivogal na mesma sílaba. Isso é um tritongo. Tá? Como aqui é dígrafo, então eu tenho só vogal e semivogal na mesma sílaba. Certo? E a palavra exército, exército. Nós temos o que aqui, ó? Proparoxítona. Certo? Vamos avançar aqui, ó. Pegar aqui o pincelzinho vermelho. Proparoxítonas, proparoxítonas. Vamos só relembrar aqui conceitos. Ó. O que é uma palavra oxítona? Tem a tonicidade na última sílaba. Paroxítona tem a tonicidade na penúltima sílaba. E a proparoxítona tem a tonicidade na antepenúltima sílaba. Tá? São poucas. Como são poucas, então a regra da gramática normativa é a seguinte, ó, proparoxítonas, todas são acentuadas, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas, porque são poucas, então a gramática não criou aqui os gramáticos, né, não criaram uma regra especial. Exército, médico, lâmpada, máscara, que a gente passou a usar a partir de março de 2020, certo? Ok? Então, ó, exército e jockey são palavras acentuadas por motivo diferente. Não serve de resposta, né? Aqui o Andrews, né? O Andrews e o Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, meu querido, né? Quanto tempo, ó, né? Seja bem-vindo aí, certo? Letra D de dado, né? Os combatentes aqui já estão marcando D de dado. Você concorda com a turma boa aí? Certo? Letra D de dado. Então, vamos lá, né? Vamos ver a letra D de dado, certo? Vamos lá, a letra D de dado tem assim, chapéu, de tongo aberto, el. Herói, de tongo aberto, oi, né?
Exatamente. É isso aí mesmo, né? A regra do ditongo aberto. Vamos ver o que é essa regra aí? Ó, regra do ditongo aberto. Pessoal, ditongo aberto é o som, tá? Ei, ó, ei, oi, el, certo? Então, ó, acentua-se o ditongos abertos. Ei, certo? Ei, oi, el, tá? Onde? Certo? Nas palavras oxítonas ou nos monossílabos. Monossílabos. Tipo céu. Tipo céu, réu, rói, certo? Dói. Oxítonas, herói, tá? Então, ei, oi, el. Se você não lembrar, então imagina assim, você está querendo paquerar com alguém, alguém não está olhando para você, aí você fala ei, oi, el, certo? Ei, oi, el. Pronto, aí nunca mais você esquece. Ei, oi, el, beleza? Tem que ser nas palavras oxítonas ou nos monossílabos. Se for em palavra paroxítona, não tem acento. Palavras paroxítonas, de tongo aberto, em paroxítonas, não tem acento, tá? Então, prof, dá exemplo aí. Pronto, vamos dar exemplo, ó. Colocar aqui, ó, OBS, tá? Sem acento. Sem acento heróico. Ó, herói tem acento, heróico não, tá? Assembleia. Isso aqui é paroxítona, certo? Jiboia, paroxítona. Ok? Heróico, assembleia, ideia. Ok? Então, esse ditongo aberto só tem acento nas palavras oxítonas ou nos monossílabos. Bom, ficar atento aí, vocês não perderam a questão fácil. Bacana? E o hífen? Hífen tem acento, né? Paroxítona terminada em N, ó. Paroxítona terminada em N. Também oxítona terminada em N. Motivo diferente. Lápis, paroxítona terminada em is. Ó, paroxítona terminada em is. País é a regra do hiato. Tá? É outra regra aqui. Qual é a regra do hiato? A regra do hiato é a seguinte, ó. Hiato. Você vai acentuar o I e o U quando eles forem a segunda vogal tônica do hiato. Certo? O I e o U. Arthur, né? Depois me diz aqui exatamente, né, o que você quer saber sobre os ditongos, tá bom? Aí eu vou diretamente assim na tua dúvida, tá certo? Se for o próprio conceito, definição de ditongo, aí tu fala aqui, professor, é o que é o ditongo? Que aí eu volto aqui, tá bom? No aguardo. Ó, o hiato, certo? Hiato são duas vogais em sílaba diferente. Que em língua portuguesa, deixa eu melhorar esse H aqui, ver se dá para ficar melhor. Em língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal. Um pouquinho de fonologia aí, né? Em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Em língua portuguesa não há duas vogais na mesma sílaba, certo? Não há duas vogais na mesma sílaba. Então, se eu tenho duas vogais juntas, eu separo, tá? É o caso de Saara. Saara, o deserto, né? Deserto do Saara, tá? Quando se trata da letra I e da letra U, se o I é a segunda vogal do hiato, se o U é a segunda vogal do hiato, pode levar acento, tá? Desde que venham sozinhos na separação silábica, é o caso de saída, tá? É o caso de saúde, ou no máximo seguido de S na separação silábica, certo? País, lustre. Então, se o I ou U vem sozinho na separação silábica ou seguido de S, tem acento? Para isso, eles têm que ser a segunda vogal tônica do hiato. Prof, quando é que não tem acento? Vamos lá. Quando eles vêm seguido de uma letra que não é S. Por exemplo, cair. O I é a segunda vogal do hiato. Não tem acento. Ó. O I está seguido de R, certo? A palavra Raul, o U está seguido de L. Não tem acento também quando vem com letra repetida. Ó.
xiita, certo? Sucuba, que é um termo da botânica, letra repetida. Não vem acento com acento também o I, tá? O I, quando ele vem seguido de NH. É o caso da palavra rainha, rainha, certo? Então, só ficar atento a isso. O I tem que ser a segunda vogal tônica do hiato e ele vai ter acento se na separação silábica ele vem sozinho na sílaba ou no máximo seguido de S. Se ele vem com outra letra, que não é S, não tem acento. Se vem com letra repetida, não tem acento. Se vem seguido de NH, também não tem acento. Agora, vem comigo aqui porque vocês conhecem prova de ESA e SpaceX, né? Às vezes a banca bota umas palavras que a gente nunca ouviu falar, tá? Então vem comigo aqui, ó, anota aí, certo? Ó, deixa eu até mudar a cor aqui da caneta, do pincel. Observe essas duas palavrinhas que eu vou colocar aqui, ó, tá? Uma delas é seríssimo, vou precisar de mais espaço, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tá, eu vou dar uma apagada aqui, ó, tá? Se você não dá para usar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, para caber a palavra todinha numa linha só, tá? Pronto, a partir daqui, ó. Pronto, vai dar certo. Anote que eu vou colocar aqui, ó, vamos separar essa palavra, seríssimo, do, virou. Anote essas palavrinhas aqui, separando em sílabas. Prof, seríssimo, o I vem com letra repetida. E tem acento? Deixa eu pegar o marca-textozinho amarelo. E tem acento? Como é que pode? Ó, letra repetida e tem acento. Do úmviro tem letra repetida, tem acento. Como é que pode? Não está errado, não. Só acabei de dizer que se houver letra repetida não tem acento, só que tem um detalhe, ó. Se você observar aqui, a palavra seríssimo é uma proparoxítona. E aqui no canto esquerdo da tela eu coloquei o quê? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso aqui, ó, é uma proparoxítona. Isso aqui é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Então, se o aluno não tiver cuidado, ele vai decorar a regra, mas não vai saber aplicar, tá? Não vai saber o que fazer com ela. Então, assim, o hiato do I e do U com letra repetida não tem acento. Mas se a palavra for proparoxítona, aí a regra já não é mais do hiato, a regra já é da proparoxítona. Tá? Seríssimo quer dizer muito sério, né? O superlativo absoluto sintético de sério. Do úmviro é quando, isso é um termo lá de Roma, né? Quando o governo de um magistrado era compartilhado, tá? Lá no primeiro, segundo século de Roma. Outra palavrinha que eu queria destacar para vocês aqui na acentuação é a palavra período. Ó, período. Vamos lá. Período. Anote aí, por gentileza. Ó. Vamos separar. Período. Por que a palavra período é acentuada? Certo? É pelo mesmo motivo de saída? Não. É pelo mesmo motivo de saúde? Não. Tá? Se você observar aqui, a palavra período, tá? É uma proparoxítona. Não é a regra do hiato. Tá? Essas três palavrinhas que eu coloquei agora, seríssimo, do úmviro e período, são palavras acentuadas por serem proparoxítonas. Tá? Cai em prova assim, ó. Palavra saída e período. Para o aluno dizer lá na ESA ou na SpaceX se elas são acentuadas pela mesma regra. Saída e período. Vamos olhar aqui. Aí o aluno olha assim, ó. Pegar aqui o marca-texto. Esse clarinho aqui, ó. Palavra saída, período. São acentuadas pelo mesmo motivo? Aí o aluno olha e diz assim, tem um hiato do I. Só que tem um detalhe, meu brother, né? Foi o que eu falei para você, meu brother, minha sister, né? O I tem que ser a segunda vogal do hiato, certo? Em período, o I não é a segunda vogal do hiato. O I é a primeira vogal do hiato.
Então, a regra é diferente, ó. Isso aqui, saída, é a regra do hiato. Período é acentuado por se tratar de uma palavra proparoxítona. Se tratar de uma palavra proparoxítona. Então, a regra é outra, a regra é diferente. Tá certo? Olha aí que dicas maravilhosas, dica de ouro. Vou voltar até aqui, ó. Caso você queira dar um print aí, certo? Beleza? 1, 2, 3, dá um print aí. E aqui também, ó, dá um print aí, certo? Beleza? E qualquer dúvida que você tiver, você manda aqui pra gente. Ó, tem uma pergunta aqui. Cadê? Arthur, meu brother, beleza? Sobre os ditongos, né? Eu acho que você quer saber o seguinte. Como é que eu identifico um ditongo, né? Ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Não importa quem vem primeiro, tá? Não importa quem vem primeiro. Então, posso ter uma vogal e uma semivogal. Deixa eu colocar aqui, ó, certo? Para aproveitar aqui algum espaço. Aqui, ó, aproveitar esse cantinho aqui. Certo? A palavra pai tem uma vogal A e a semivogal I na mesma sílaba. Isso é um ditongo, né? Palavra mãe, eu tenho uma vogal e a semivogal na mesma sílaba. Na palavra muito, aí interessante, né? Porque o U figura como semivogal. O I também. Só que em língua portuguesa, conforme eu disse a vocês, não existe sílaba sem vogal. Então, na palavra muito, por exemplo, né, o U vai ser vogal. Por quê? Porque é mais importante para a sílaba do que o I. Se eu tirar o I, a palavra mantém a sonoridade, ó, muito. Se eu tirar o U, a palavra muda de sentido, vira mito, certo? Beleza? Então, o ditongo é isso, é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Não importa o que vem primeiro, né? Se é a vogal ou a semivogal. Marco Aurélio, bainha, por exemplo, não tem acento, né? Bainha, tainha, tá? Futuros militares, futuros combatentes, né? Nós estamos aqui resolvendo uma prova que já foi cobrada na ESA recentemente, né? Para o ano de 2017, certo? Se você tiver alguma dúvida, ó, manda aí, certo? Que eu estou acompanhando aqui, ó, pelo chat no celular. Tá? Se puder encaminhar o link para alguém, encaminhe, algum amigo aí, tá bom? Deixe o seu like, que é importante. E se tiver dúvida, manda, tá bom? Já resolvemos aqui duas questões, com calma, sem estresse, né? Porque o objetivo é você entender e lá no dia da sua prova, que logo tá chegando, né? E produzir bem, certo? Vamos aqui à nossa terceira questão. Coloquei 10 para a gente resolver. Beber aqui um carocinho d'água enquanto isso. Espero que você tenha baixado o material, tá? Porque esse material geralmente fica disponível durante a nossa aula, tá? E o Kevin aqui já colocou, né, o material para você baixar, colocou 2 vezes aqui o link. Então, ó, clica no link aí e baixa o nosso material, tá bom? Vamos lá? Aqui, ó, terceira questão. Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição. Tá? Beija-flor, pernalto. Primeiramente, o que é composição, certo? Existem 2 grandes processos de formação, né? 2 grandes processos. Um é derivação e o outro é composição. Composição é quando radicais se juntam. Tá? Hoje é o quê? Sexta-feira. Então, sexta-feira eu tenho 2 radicais. Eu tenho sexta, que é numeral, e feira, que é substantivo. Então, quando radicais se juntam, eu tenho composição, certo? Quando eu tenho um prefixo que se junta ao radical, eu tenho derivação. Quando eu tenho um sufixo que se junta ao radical, eu tenho derivação, tá? Prefixal, sufixal, ok? Então, essa composição pode ser de 2 formas, tá? A composição, deixa eu usar aqui o vermelho, que é melhor. Primeiramente, deixa eu usar o marca-texto aqui, composição, certo? Composição. Então, a composição pode se dar de 2 formas. Vamos anotar aí. Aqui é a ESA que cobrou. É uma prova da ESA que a gente está resolvendo, tá? Composição 1 e 2. Pode ser por aglutinação ou justaposição. Justaposição e aglutinação. Anote aí. Aglutinação. Quando eu tenho justaposição,
eu tenho palavras que se juntam sem perda fonética. Ou seja, os radicais mantêm a sua integridade. Aglutinação com perda fonética. Nem que seja um fonema se perde aí, tá? Nem que seja um fonema vai embora, sem perda fonética, certo? Então a pergunta diz o quê? Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição. Beija-flor é beija mais flor. Composição, certo? Composição. Composição por justa posição, porque os radicais mantêm a sua integridade, certo? Perna alta é perna mais alta. Perna mais alta, ok? Então, na letra A, nós temos processo de composição, beleza? Letra B, amanhecer. Amanhecer vem de, os radicais aqui, certo? Radical, prefixo, sufixo. Desalmado, né? Eu tenho desalmado, né? Certo? Então, isso aqui é derivação, certo? Isso aqui é derivação. Processo de derivação. Resposta, letra B de bola. Tá? Marque a única alternativa em que as palavras não se formam. Tem que ficar muito atento a isso aqui, Tá? Uma vez eu estava ao vivo comentando uma prova e a questão queria o que não e eu estava marcando o que sim. Então tem que deixar isso muito claro. Você tem que grifar se ela quer o certo ou o errado. Se tiver certo, marca ali. Senão você pode marcar uma opção que não era a correta. Tá? Que não é formada por composição. Na letra B nós temos derivação. Certo? Derivação. Ok? Embora. Embora é aglutinação. Vem de em boa hora. Aqui é composição por aglutinação. E segunda-feira é composição por justa posição. Composição por justa posição, que é quando não há perda fonética. Pé de meia, aqui é composição por justa posição, tá? Quando não há perda fonética. E aguardente, né? É aquela água que passarinho não bebe, tubarão não nada, né? É aquela água, se beber, não pode dirigir, certo? É aquela água que nem todo mundo pode beber, certo? Beleza? É água mais ardente, Água ardente, né? Água mais ardente, certo? E tira-teima, é tira mais teima, composição por justa posição. Madre mais pérola, madre pérola. Tudo aqui é composição, tá? Planalto, plano mais alto, certo? Fidalgo, filho de algo, composição, beleza? Então, nas letras A, C, D e E, as palavras são formadas por composição, seja por justa posição, como eu coloquei aqui número 1, seja por aglutinação, como eu coloquei aqui número 2, certo? Na letra B, nós temos um processo de derivação. Bacana? Derivação parasintética, né? O que é a derivação parasintética? É quando prefixo e sufixo chegam ao radical e não dá mais para separar. Tá? Se o prefixo e o sufixo chegam ao radical, mas eu consigo separar, então eu vou ter derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, palavra infelizmente. Eu tenho in mais feliz, que é o radical, mais mente. Tá? Palavra deslealdade. Des mais leal mais dade. O radical é feliz e leal. Aqui eu posso separar, né, os elementos. Então aqui eu tenho derivação prefixal e sufixal. Tá? É diferente da derivação parasintética. Prefixal e sufixal. Na derivação prefixal e sufixal, o prefixo e o sufixo chegam ao radical, mas eu posso separar.
Por exemplo, eu posso ler infeliz, posso ler felizmente, certo? Ok? Deslealdade, desleal ou lealdade, certo? Amanhecer, eu não posso mais separar esses elementos. Desalmado, eu não posso mais separar esses elementos, tá ok? Tiago, exatamente, justa posição, tá? É justa posição, tá ok? Composição por justa posição, é madre mais pérola, tá? Nem toda palavra formada por justa posição tem hífen, tá bom? Nem toda palavra, tipo girassol, certo? Tipo girassol, tá bom? Beleza? Qualquer dúvida aí, ó, podem mandar. A gente está aqui resolvendo uma prova que já foi cobrada na prova da ESA. Semana que vem a gente vai estar junto de novo, resolvendo outra prova que já foi cobrada na ESA. Semana que vem. Então acompanha aqui as redes sociais do AlphaCom, acompanha nossas redes sociais, tá bom? Deixa eu até colocar aqui meu Instagram para vocês, aqui em cima, ó. Anote aí, por gentileza, já começa a seguir. @professor Volney, @professor Volney, aguardo você, tá bom? E deixa aí o seu like que vai ser muito importante. Bacana? Né? Olha como o nosso tempo passa rápido aí. Vamos para a quarta questão. Quarta questão, tá? Ver como é que a prova da ESA aí, 2017, né? Cobrou da gente. Beber aqui um carocinho d'água. Pega sua águazinha também aí. Importante hidratar aí as amígdalas, né? As pregas vocais. Nem sei se a amígdala hidrata, né? Popularmente falando aqui. Ó, a quarta questão aqui, da mesma prova. Todas essas questões são da mesma prova, tá? São exemplos de verbos impessoais. Olha aí, todas essas questões são da mesma prova. Então vamos pegar o nosso marca-texto aqui, ó. Verbos impessoais. Pessoal, verbos impessoais, vocês lembram o que é? Lembra não? Lembra? Então vamos anotar aqui, ó. Vou pegar aqui a nossa canetinha. Verbos impessoais são verbos que só existem na terceira pessoa do singular. Só existem na terceira pessoa do singular. Não tem plural. Traduzindo, não tem plural. São verbos defectivos. O que é um verbo defectivo? Isso cai em prova, certo? Como a gente está resolvendo provas, né, com vocês, comentando provas anteriores, vocês vão ver que esse nome aparece nas provas. Verbo defectivo é aquele que não tem conjugação completa, tá? E todo verbo impessoal é um verbo defectivo, certo? Por quê? Porque ele só existe na terceira pessoa do singular. E detalhe, não tem sujeito, tá? Isso é importante. Vamos anotar isso aqui. Verbos impessoais não têm sujeito, ó. Fazem parte de uma oração sem sujeito, tá? Eles não concordam com nada, porque o verbo concorda com o sujeito, tá? E quais são esses verbos impessoais? Verbo haver, no valor de existir, ocorrer, acontecer. Verbo haver indicando o tempo passado. Verbo fazer indicando o tempo, seja tempo cronológico, seja tempo meteorológico. Verbos que indicam fenômenos naturais, tá? Indicam fenômenos naturais. Detalhe, fenômenos naturais empregados em sentido literal, porque às vezes o fenômeno natural é empregado em sentido figurado. Por exemplo, teve uma carreata, né, uma passeata, choveu papel picado durante a carreata, durante a passeata. Papel picado, aí não é uma chuva literal, né? Então aí tem sujeito. Mas o verbo chover é empregado literalmente, aí sim ele é impessoal, só existe na terceira pessoa do singular, oração sem sujeito. Vamos ver onde é que a gente encontra isso. Alvorecer indica fenômeno natural. Chover também, anoitecer também, trovejar também. Letra A, a nossa resposta. Tá? Amar não é impessoal. Morrer também não. Crescer também não. Ser também não. Tá? Verbo haver no valor de existir é impessoal, né? No valor de existir. Verbo fazer só se indica tempo, né? Ok? Parecer não, ser não.
Correr, jogar, cantar, partir. Nenhum é impessoal. Anoitecer é impessoal, chuviscar é impessoal, nevar é impessoal, falar não é impessoal. Tá? Então agora você já sabe, né? Se a questão cobrar um verbo impessoal, ela está cobrando um verbo fazer, indicando fazer, né? Indicando o tempo. Verbo haver indicando o tempo, ou valor de existir, ocorrer, acontecer. E verbos que indicam fenômenos naturais empregados em sentido literal, denotativo. Tá certo? Beleza? Então, olha só, você se ligar aí na classificação de verbo, né? Certo? A questão pode perguntar ainda o que é um verbo regular. Verbo regular é aquele em que o radical não muda. Por isso que lá na escolinha a gente cantava os verbos cantar, vender e partir. Porque o radical, que é a base da palavra, se mantém em todos os tempos e modos. As questões podem perguntar o que é um verbo impessoal. Não, impessoal não. Verbo irregular. Impessoal a gente já viu, né? Irregular. O que é um verbo irregular? É aquele em que o radical muda. Por exemplo, o verbo fazer, o radical muda. Presente do indicativo, eu faço, tu fazes. Olha só como o radical mudou. Pretérito perfeito, eu fiz, mudou, né? Certo? Ok? Verbo defectivo, né? Acabei de mencionar. É aquele verbo que não tem conjugação completa. É o caso do verbo impessoal. O verbo impessoal é um verbo defectivo. Tá bom? Vê como é que estamos aqui, ó. Dúvidas? Tá? Tiago, hibridismo é quando você tem palavras formadas de idioma diferente. Tá? Por exemplo, burocracia. É buro mais cracia. Francês mais grego. Tá? Sociologia, eu tenho sócio mais logia, é latim mais grego, tá? Então isso é hibridismo, tá? Quando uma palavra é formada por radicais de outros idiomas, tá certo? Então assim, acho que eu entendi o que você está querendo saber, né? Se radicais se juntam, esses radicais são de outros idiomas, ainda é composição? Não, tá? É hibridismo, é outro processo, tá certo? Beleza? Dúvidas? Podem mandar, viu? E sigam aqui o que o Bruno tá mandando, ó. Taca o dedo no like, certo? É importante pra gente, pro Alphacom, né? Saber que esse evento é importante, e que eventos dessa natureza continuem, beleza? Valeu, Arthur, deu para responder a pergunta aí, né? Bacana? Então, ó, deixa o like aí, encaminha esta aula para algum amigo seu, que sem dúvida vai ser muito útil. E o tempo está passando, ó, temos 26 minutos, então vamos avançar, né? Na mesma prova ainda, pessoal, a banca do Exército perguntou o seguinte, questão 5. Destaque a alternativa em que o termo sublinhado seja um objeto indireto, certo? Objeto indireto. O bom da banca militar, que eu gosto assim, é que ela vai direto ao ponto. Tem muito floreio, nhenhenhen, não. Certo? Vai direto ao ponto e acabou. O que é um objeto indireto? Né? É um complemento verbal, isso é muito importante, complemento verbal com preposição exigida pelo verbo. Porque o objeto direto também pode ter preposição, mas não é uma preposição exigida pelo verbo. O objeto indireto é um complemento de verbo. Então, primeiramente, eu tenho que saber se há algum verbo pedindo complemento, tá? E se ele vai ter uma preposição regida por ele. Prof, quais são as preposições? São uma dessas 6, ó. A, de, em, para, com, por. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui os verbos da frase, ó. O verbo descobrir. O verbo descobrir é transitivo direto. Quem descobre, descobre algo. Então, mundos é objeto direto. Né? Se o verbo é transitivo direto, o complemento dele não vai ser, sem dúvida, né? Objeto indireto. Já tenho 6 gatos em casa. Olha o verbo da frase. O verbo da frase é transitivo direto. Quem tem algo. Então, se o verbo é transitivo direto, o que está grifado é objeto direto. Certo? O objeto direto, na verdade, é tudo isso aqui, ó. 6 gatos. Tá? 6 gatos. E aí, né, esses 6, nesse objeto direto, vai funcionar como, deixa eu colocar aqui, ó,
como adjunto adnominal de gato. Vou pegar aqui, ó. 6 gatos, tá? 6 gatos. Aí, o que acontece? Vamos lá. 6 gatos é objeto direto, tá? O núcleo é gatos. E 6 é adjunto adnominal de gato, certo? Letra C. Não recebo dinheiro há muito tempo. Ó, o verbo receber é transitivo direto. Então, se o verbo é transitivo direto, dinheiro é objeto direto. E detalhe, tem que ter preposição. Se você observar, o único termo grifado que tem preposição é esse aqui, ó. O único, tá? Não quero, ó. O verbo querer é transitivo direto. Então, isso aqui é objeto direto. Então, o único termo que tem preposição, uma dessas 6, adjém para compor, é a letra E. O único termo que tem preposição, certo? Então, essa aqui era para ser uma questão muito fácil, porque o objeto indireto tem preposição exigida pelo verbo, certo? Claro, o objeto indireto pode ser representado por pronome oblíquo. Aí você tem que saber isso aí, né? Vamos só relembrar aqui, ó. O, a, os e as funcionam como objeto direto. Lhe ou lhes funcionam como objeto indireto. E os pronomes, ó, mi, ti, si, nos e vos podem funcionar como objeto direto ou indireto. Isso aqui vai depender de quê? Né? Vai depender do verbo, tá? Se eu disser eu te amo, eu tenho uma função do pronome. Se eu disser eu te obedeço, eu já tenho outra função, né? Eu vou olhar sempre para a transitividade do verbo. Aqui é objeto direto, porque o verbo é transitivo direto. Aqui é objeto indireto, porque o verbo é transitivo indireto, tá? Agora, fica atento com uma coisa, ó. Se eu disser assim, preciso de você, tá? E se eu disser assim, ó, estava perto de você. Ó, aqui eu tenho de você e de você, certo? E aí, qual deles é objeto indireto? É aquele que complementar o verbo, certo? Olha aqui o vermelho. Preciso de quê? De você. Então, esse verbo pede complemento. De você está complementando o nome perto. Estava perto de quem? Perto não é verbo, perto é nome. Então, isso aqui é complemento nominal, tá? Complemento nominal. Beleza? Então, o objeto indireto é o complemento de um verbo transitivo. Ok? Belezinha? Como é que estamos aqui? Né? Vamos ver aqui o nosso chat de você, ver dúvidas, perguntas, comentários. Eu acredito que esta aula está sendo muito válida, com certeza, né? A gente está analisando uma prova. Semana que vem vou estar aí de novo com vocês, tá? Alfa com Bruno, meu querido, né? Seja bem-vindo, bom reencontrá-lo aqui, certo? Acabei de chegar do trabalho, esta aula vai ficar salva, possivelmente, tá? Possivelmente, tá bom? Mas pode ser que não fique, por isso que o Bruno aqui já colocou o comentário, tá certo? Então vai anotando aí, baixa o material, tá? Alfa com Bruno, baixa o material que vai ser muito importante. Se puder voltar aí, ó, fazer uns prints aí de anotações também é importante, tá bom? Beleza, turminha boa? Boa demais a aula. Muito obrigado, Ana Clara. A gente fica feliz em poder ser útil a vocês, né? Um dia eu vestia a farda do Exército, tá? Como oficial temporário. Aí fiz letras, me tornei professor e agora, né, tenho o privilégio de ver vocês seguindo aí nessa caminhada tão bonita, né, nessa carreira militar, certo? Vamos lá? Vamos na questão seguinte. A questão seguinte, ó, trata de verbo de novo. Então, nessa prova aqui de 2017, verbo foi um ponto assim muito forte na prova, né? Que é a prova da ESA. Estamos resolvendo aí. Beleza?
Pergunta aqui, né, do nosso futuro combatente. Fernando, comecei a estudar no início do ano para a ESA em 2024. Tenho chance? Rapaz, se você tiver idade para fazer a prova, já tem agora. Tá? Já tem agora. Tá? Eu digo isso, tem idade, porque tem aluno que está fazendo curso com a gente que tem 14 anos de idade, 15 anos de idade, 16, já começou, né? Se você já tem idade ali, já está no ano em que faz 18, tá? Por que não agora? Entendeu? Aí, certo? Seguindo as orientações do nosso coordenador aí, do Dalpiva, né? Você consegue ver todo o programa, repetir e ainda revisar. Então, vamos pensar agora já para 2022, beleza? Certo? Vamos lá, ó. Questão 6. Questão 6 diz assim, ó. São exemplos de verbo de segunda conjugação. Então, a questão está pedindo verbo de segunda conjugação. Pessoal, os verbos podem ser de primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Não sei se você lembra isso, mas não é difícil. Vamos lá. Ó, primeira conjugação, certo? É quando o verbo tem a vogal temática A. Tá? Primeira conjugação, vogal temática A. Verbo de segunda conjugação, a vogal temática E. Verbo de terceira conjugação, a vogal temática I. Por exemplo, cantar, ó, radical, vogal temática, desinência de infinitivo. Verbo vender, radical, vogal temática, desinência de infinitivo. Verbo partir, radical, vogal temática, desinência do infinitivo. Tá? Muita gente entende verbo de primeira conjugação, verbo de segunda conjugação e verbo de terceira conjugação da seguinte maneira. Termina em AR, ER ou IR. Tá? Mas eu, enquanto professor de português, não posso dizer para você, eu não posso, que um verbo de primeira conjugação é o que termina em AR. Porque o A é um elemento mórfico e o R é outro, certo? Que elemento mórfico é o A? Vogal temática. Que elemento mórfico é o R? Desinência de infinitivo. Professor, o que é um elemento mórfico? O elemento mórfico é a menor unidade a que uma palavra pode ser reduzida. Tá? Radical, vogal temática, desinência de número, desinência de gênero, desinência modo temporal, desinência de número pessoal. Tudo isso é elemento mórfico, tá certo? Então vamos lá, vamos identificar onde é que tem verbo de segunda conjugação. Ó, primeira conjugação, primeira conjugação, primeira conjugação, primeira conjugação. Não é resposta. Compor, depor, tá? São derivados de por. Ó, o verbo por e derivados, tá? Anote aí, por gentileza. Verbo por e derivados, certo? Por e derivados são verbos de segunda conjugação, tá? Por quê, professor? Porque no latim eles tinham o ER, era poer, o verbo era poer. Aí supoer, depoer, compoer, certo? Antepoer, antepor, antepoer. Contrapropor, contrapropoer. Era assim que funcionava, certo? Então, o por e seus derivados são verbos de segunda conjugação, tá? E aqui eu tenho dever e temer, ó. Vogal temáticazinha aqui, tá aqui a nossa resposta. Sexta questão, B de bola, tá? Sorrir, terceira conjugação, terceira conjugação, terceira conjugação. Aqui, ó, primeira, aqui, terceira, né? Remar, primeira conjugação, segunda, segunda, terceira. Então, aqui a gente tem primeira, segunda e terceira. Tá tudo misturado aqui. Terceira conjugação, terceira, terceira, terceira. Olha aí, é uma questãozinha fácil, né? Mas, se a gente não relembrar esses conceitos aqui lá da escolinha da tia Teteca, aí a questão fica difícil, tá bom? Como é que estamos aqui? Fernando, tem um 18, fiz minha inscrição, tudo certo. Então, meu brother, né? Vamos pensar agora positivo, tá certo? Ó, passar aí, 2022, manda um alôzinho pra gente, a gente vai ficar muito feliz, tá? Ficar muito feliz em ver você aí. Ulisses, nome forte, rapaz, Ulisses, né? Ulisses aí, personagem central
da obra Ilíada, né? A obra Odisseia, né? Atribuída a Homero. Ulisses, rei de Ítaca, vai combater em Troia, passa 10 anos lá. Quando tenta voltar para casa, passa mais 10 anos para voltar para casa. Quando chega, Penélope continua fiel, né, a ele depois de 20 anos, sem saber se ele estava vivo. Né? Um resuminho aí da obra Odisseu, né, que traz o personagem Ulisses, obra atribuída a Homero. Beleza? Vamos que vamos, ó. Se tiver dúvida aí, manda. Ah, tá aqui a perguntinha do Ulisses. Então, todos os verbos terminados em "o" são de segunda conjugação. Né? Derivados de "po". Pois são derivados, tá? Então, pense em outro aí. Né? Outro dia o menino perguntou, professor, isopor? Né? Não, mas isopor é substantivo. Certo? Isopor é substantivo. Tá? O outro perguntou condor. Condor é uma ave lá dos Andes, né? Condor também é substantivo. Tá certo? Mas é isso aí. Esse verbo que tem a vogal temática O, né, no português, na verdade não é vogal temática O, né? É o E que contava lá no latim. Tá? O E do latim se perdeu no infinitivo quando veio para o português. Volare, né? Voar. Cantare, cantar. Certo? Ok? Bacana? Vamos avançar. Questãozinha 7. Né, ó, assinale a alternativa em que analisa correta, sintática e respectivamente os termos destacados na frase seguinte. Pertencem-te todos os documentos. Vou beber aqui um caroço d'água. Foi. Pertencem-te todos os documentos. Ó, olha só a letra A. Que interessante. A letra A traz assim, ó, pronome oblíquo. Esse ti é um pronome oblíquo? É. Mas a questão está pedindo o quê? Sintática, tá? Não morfológica. A morfologia é a classe gramatical a que a palavra pertence. A morfologia é isso, a sintaxe é a função. Prof, o que é sintaxe? Sintaxe é a inter-relação entre as palavras, certo? Sintaxe é a inter-relação entre as palavras. Não está pedindo função morfológica. Tanto é que as letras ó, B, C, D e E trazem função sintática. Só a letra A que trouxe função morfológica aí para confundir os alunos. Tá? Beleza? Ulisses, propor, repor, exatamente, viu? São de segunda conjugação. Priscila Freitas, boa tarde. Ah, boa tarde. Então, função sintática. Ó, quando você quiser saber função sintática de termo, sugestão, comece pelo sujeito, tá? Comece pelo sujeito. O ideal é isso, começar pelo sujeito. E se eu quiser saber o sujeito de qualquer verbo, tá? Se eu quiser saber o sujeito de qualquer verbo, basta perguntar o verbo seguinte, ó. Que ou quem, certo? Pergunte ao verbo que ou quem. Ó, o que pertence? Todos os documentos. Então, todos os documentos é o sujeito, certo? Todos os documentos é o sujeito. Se você quiser saber o sujeito de qualquer verbo, é só perguntar o verbo que ou quem. Tá? Então, ó, o segundo termo é sujeito. A letra A eu descartei, né? Então, pode ser letra D ou letra E. Se algo pertence, pertence a alguém, né? Então, o verbo é transitivo indireto. Ó, então, isso aqui é objeto indireto. Sétima questão, letra E, respectivamente, né? Ó, a questão está pedindo, respectivamente. Respectivamente quer dizer o que, prof? Quer dizer na ordem em que aparece. Então, o Waldson, né? Você colocou aqui letra C, né? Aí a letra C traz o quê? Traz objeto indireto, objeto direto. Se todos os documentos for objeto direto, aí eu tenho que identificar o sujeito dele. Qual seria o sujeito, né? Então, deixa eu dar uma dica para vocês. Comecem sempre identificando o sujeito. Quando vocês tiverem uma questão assim, lá na prova da ESA ou na prova da SPSEX, comece pelo sujeito. Procure primeiramente saber o que é sujeito. Tá? Aí eu vou descobrir o sujeito independentemente de onde ele se encontra, antes do verbo ou depois do verbo, tá? Não importa a posição dele, eu vou perguntar que ou quem é o verbo, certo? Gosta de sorvete a menina. Quem gosta? A menina. A menina, sujeito. Tá? Foram encontrados os documentos. O que foi encontrado? Os documentos. Os documentos, sujeito. Beleza? Que ou quem. Tá certo? E assim você vai
vai ter a análise corretinha aí, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso chat, né? Ok? Qualquer dúvida aí, ó, intervenham. Então, questão 7, letra E. Tá? Vamos de questão 8. Temos aí 10 minutinhos, né? No instante o tempo passa, rapaz. Né? E deixa o seu like aí, tá bom? Puder, compartilha ainda aí para algum amigo seu, um amigo que você quer ver na ESA. Chama para o Alphacom. Ei, vem estudar comigo no Alphacom. No Alphacom a gente tem uma preparação de qualidade, tá? Para você chegar lá. Então chama um amigo, vem para cá. Vocês irem juntos aí para Três Corações, Minas Gerais. Olha que legal, né? Certo? Vamos avançar, ó. A questão 8 é literatura. Como a gente está resolvendo prova, eu não podia deixar a literatura de fora. A literatura é certeza na sua prova, tá certo? Então vamos lá. Interesse pelas zonas profundas da mente, pela loucura. Desejo de transcendência e integração cósmica. Linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear. Essas são características que identificam as obras de autores simbolistas. Olha aí, né? Simbolista. Simbolismo, 1893. O simbolismo surge por oposição, ó, simbolismo, certo? O simbolismo surge por oposição ao realismo, que tinha como maior expoente, né? Que é 1881, Machado de Assis, ao naturalismo que vai ser a primeira escola literária, né, a tentar trazer a ciência para a literatura. Entenda como ciência aqui positivismo de Comte, determinismo e o darwinismo, certo? E aí o homem é visto como fruto do meio, né? O homem é abordado nas suas patologias aqui do naturalismo. Grande obra desse movimento aqui, o Mulato, né, que inaugura o movimento, e o Cortiço, de 1890, que vai mostrar o homem aí no gueto, né, na periferia, no Cortiço, lá no Rio de Janeiro. E o simbolismo também é uma oposição ao parnasianismo. Lembrando que essa oposição aqui do parnasianismo é o ano de 1882. É apenas uma oposição de ideias, porque quanto à forma, simbolismo e parnasianismo são iguais. Ambos usam soneto, métrica, rima, vocabulário bem elaborado. Agora, o conteúdo do simbolismo é justamente o que está dizendo aqui, ó. Interesse pelas zonas profundas da mente, pela loucura. Lembra o poema Ismalha, né, de Alfonso Guimarães? Ismalha? Ele fala, quando Ismalha enlouqueceu, pôs na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu uma lua no mar. Do sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Loucura, tá? Desejo de transcendência. Transcendência é o oposto do materialismo, né? O materialismo e transcendência estão em oposição. Quando alguém fala que é materialista, não é porque gosta de dinheiro, é porque não acredita no transcendente, no místico. E o simbolismo vai ter como característica o quê, né? A transcendência. Peraí. Ó, tesme, certo? Tesme é o quê? Azulzinho aqui. É a transcendência, é o espiritual, tá? Espiritual, é o subjetivismo. Subjetivismo é o primado do eu, é como o eu entende, como o eu pensa, tá? É o misticismo e a musicalidade. Essa musicalidade vem principalmente de assonâncias, que é repetição de fonema vocálico, tá? Repetição de fonema vocálico, e de aliterações. Aliterações são o quê? Repetição de fonemas consonantais, tá? Ok? Quentismo aqui, ó, não, nem escola literária é, tá? O quentismo é um período só, que vai de 1500 a 1601. Quentismo tem a ver com a chegada dos portugueses. Quentismo tem a ver com o primitivismo, certo?
O documento que inaugura o quientismo aqui no Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, no quientismo, a gente vai ter dois tipos de literatura. Literatura de informação, de Pero Vaz de Caminha e dos viajantes que por aqui chegavam, né? E a literatura dos jesuítas, que é uma literatura de catequese. Só isso. Não chega a ser assim, uma escola literária, né? A primeira escola literária que a gente vai ter, de fato, aqui no Brasil é o Barroco, tá? Que vai de 1601 até 1768. Tá? Cruz e Souza, simbolista catarinense, exatamente, né? De Santa Catarina. Cruz e Souza é o maior nome aí do simbolismo, né? No Brasil, Cruz e Souza. Tá? E Alfonso de Guimarães também. Tá? Mas o Cruz e Souza, sem dúvida, é o mais destacado aí do período. Beleza? Turminha boa. Então, a questão aqui, ó, o enunciado da questão resumiu, tá, o que é o simbolismo. Eu tinha até colocado aqui o seguinte, ó, insatisfeitos com o cientificismo, o positivismo e o materialismo na segunda metade do século XIX, os simbolistas representam a reação da intuição contra a lógica, do subjetivismo contra a objetividade científica, do misticismo contra o materialismo, da sugestão sensorial contra a explicação racional. É isso aí que vai ser o simbolismo. Beleza? Temos aí 3 minutos, 2 questões. Vamos lá, vamos dar conta disso aí. Estamos resolvendo uma prova, tá? Resolvendo uma prova. Beleza? Crase, né? Crase é a soma de A mais A. Primeiro A é uma preposição, o segundo A costuma ser um artigo, mas também pode ser o A de pronomes aquele, aquela, aquilo, a qual, as quais. Vamos lá? Todas essas questões que a gente está resolvendo aqui, tá? Queria só deixar bem claro, caíram na mesma prova. Tá? Não são questões aleatórias, são questões que foram cobradas na mesma prova da ESA. Tá? Estamos aqui resolvendo provas anteriores. Semana que vem, vamos continuar resolvendo provas anteriores. Tá bom? Acompanha a gente aí. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. O professor se referia às alunas, com crase, né? Quem se refere a, certo? Mas o as de as alunas, crase. Ó, eliminamos de e é. Dispostos a vencer. Antes de verbo, nunca há crase, porque falta artigo. Eliminamos letra C. Entre palavras repetidas não há crase. Eliminamos letra B de bola, certo? Entre palavras repetidas não há crase. Antes de verbo não há crase. Antes de palavra masculina. Com A no singular seguido de nome no plural, não há crase. Por exemplo, ó, não vou a festas. Não há crase se o A está no singular e o nome seguinte no plural. Bacana? Então, letra A. Para encerrarmos aqui, questãozinha sobre concordância verbal. Assinale a alternativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma padrão. Como aqui está dizendo concordância, ó, pode ser verbal ou nominal, tá? E aí, o verbo concorda com o sujeito, certo? Se o verbo concorda com o sujeito, eu tenho que identificar o sujeito. Como é que eu identifico o sujeito? Pergunta ao verbo que ou quem. Que ou quem. A resposta é o sujeito. Bacana? Então vamos lá. Devem haver... Opa! Quando o verbo haver tem um valor de existir, não tem plural. Nem ele, nem o verbo auxiliar. Então aqui é deve haver. Certo? Verbo haver, valor de existir, não tem plural. Janderson, letra E? Vamos conferir aqui se a letra E mesmo, tá? Queria voltar a estudar, mas faltavam-lhe recursos. Faltava o quê? Recurso. Recurso, ó, é o sujeito, tá no plural. Então, faltavam-lhe recursos. Recursos faltavam. Não se admitirá exceções. Não se admitirá o quê? Exceções. Exceções está no plural. Então, aqui, ó, não se admitirão exceções. Tá vendo, ó? Se eu quiser saber o sujeito de um verbo, é só perguntar o verbo que ou quem. Resposta é o sujeito. Ficou muito fácil. E o verbo concorda com o sujeito. Tá? Não se admitirá o quê? Exceções. Então, exceções está no plural, verbo no plural. Bastam-lhe 2 ou 3 oportunidades. Bastam o quê?
2 ou 3 oportunidades. Está no plural, então é bastam-lhe, certo? Bastam-lhe. Resposta letra E. Verbo fazer indicando o tempo, não tem plural. Bacana? Turminha boa, estamos finalizando. Queria colocar para você aqui meu Instagram, ó, @professor Volney, tá? Nos acompanha aí, certo? Acompanha as redes sociais do AlphaCom, certo? Vai ter muita coisa boa aí, sem dúvida, todo dia para vocês, tá certo? Obrigado aos nossos monitores, obrigado Luana, obrigado Kevin, tá certo? Um prazer estar com vocês e logo, logo a gente se encontra. Semana que vem estamos aí de novo, beleza? E sexta-feira, próxima sexta, com mentoria aí para quem faz mentoria com a gente. Valeu, turminha boa, forte abraço, né? Bom final de semana, manda ver nos estudos que vai dar certo, quem sabe agora já em 2022, tá? E não em 2024. Valeu, forte abraço, bons estudos, precisando, ó, chama aí nas redes sociais. Valeu, tchau, tchau.